Olá pessoal, sejam bem-vindos. Cara, esse vídeo sobre a novela era para sair provavelmente a semana que vem, porque a intenção é a hora que a novela começar a andar, aí ver o que acontece durante a semana e eu fazer um resumo, um react no final de semana, sei lá, postar na outra semana e por aí vai. But vocês viram, cara, aconteceram umas coisas assim que não dá para deixar passar. Eu já tinha que ter postado esse vídeo, sabe? Eu tô gravando agora, é meio-dia e 23, eu quero postar até umas 4 horas aí, porque não dá pra passar sem falar, cara. Bom, primeiro, antes de entrar no contexto do vídeo, no react ali, primeiro é o seguinte, uma coisa que ficou uma merda, e vocês vão concordar comigo, aquele tratamento dado pra mulher, Adão um bosta, pensa num cara mala pra caramba, aquele Adão ali, sabe? Claro, biblicamente falando, sim, a Bíblia quer que o homem trate a mulher daquele jeito, quer que a mulher seja daquele jeito, sabe? Humilhada, fica correndo atrás do homem. Mas, cara, não é. Pra mim aquilo pegou mal pra caramba. Eles deviam ter feito uma coisa melhor. Pô, é uma obra de ficção. Eles mudaram tanta coisa ali do contexto bíblico pra fazer. Por que eles não colocaram uma coisa assim, mais amorosa, pelo menos, assim, já que só tinha os dois, cara. Só tinha uma mulher lá e ele tratando ela daquele jeito. Puxa vida, um cara desse na sociedade de hoje, ele não ia se dar bem de jeito nenhum. Claro, quem não faz uma cagada, né? E outra, não foi culpa dela, foi culpa... Depois nós vamos chegar nesse assunto. Bom, quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma pausinha no vídeo, vai no outro canal Viagem, Música e Humor, que é meu, se inscreve e daí volta aqui, vai lá. Beleza. Então vamos lá. Eu separei por parte, cara. Já começou contradizendo tudo ali a Bíblia, sabe? Deixa eu ler aqui Gênesis. Eu vou ler aqui só um pedacinho para você entender. No princípio, criou Deus o céu e a terra. O que você entende? No princípio. O que é o princípio? Fala pra mim. Cara, eu tô falando pra você porque crente evangélico custa eles entenderem uma coisa dessa, meu Deus do céu. O princípio é quando começa tudo. Mas não, o que eles fizeram? Eles já inventaram aquela história lá, como se já existisse outro mundo. Se existia outro mundo, quem criou outro mundo? A Bíblia não fala de outro mundo, de outra criação. Eles misturam as histórias ali para dar a entender que já existia lá um outro mundo, uma coisa lá, onde teria sido expulso. Cara, eles misturam todas as histórias para dar veracidade, para dar credibilidade à história que eles inventam. Sabe aquela história, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? É mais ou menos isso. Cara, eles pegam a história de Isaías lá, que tá tratando de um rei da Babilônia lá, que caiu e tal, para dizer que é um anjo caído. Aí pega o Apocalipse. Gente, o Apocalipse é a visão de João lá, que ele fumou aquela coisa estragada lá, e a revelação dele é das coisas que em breve iriam acontecer, e que não aconteceram, é claro. Mas não tá falando de coisas que em breve teria acontecido antes de Deus criar o mundo. Cara, eu fico doente com uma coisa dessa. Então, antes de Deus criar o mundo, não existia mundo, não existia nada, mas tudo bem. Eu sabia que eles iam tentar, porque aquela história lá deles juntar com ciência, usar a ciência para comprovar a Bíblia, eu sabia que ia dar nisso, eu já imaginava. Outra coisa, só antes de entrar direto ali na novela, só falar aqui sobre a ciência, esse esquema da ciência. Eu falei até no outro vídeo lá da chamada para essa série aqui, eu falei lá no outro vídeo, aquele Rodrigo Silva lá em outros pseudocientistas, como a ciência diz que na explosão foi descoberto que poderia haver água. Eles falam, tá vendo? Isso é a ciência endossando a criação, endossando a história da Bíblia. Não, cara, não é. Isso é só uma coincidência, porque aquela história de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas é uma coincidência. Porque a ciência não vai respaldar nunca uma cobra falante, uma cobra que andava voando, ainda aquela lagartixa, que eu vou falar sobre aquela lagartixa. Adão tinha umbigo, eu vi na novela ali, Adão tinha umbigo. Quer dizer, a ciência nunca vai respaldar isso. A Torre de Babel, que ia chegar até o céu, Deus ficou com medo da Torre de Babel chegar até o céu, e aí misturou a língua dos caras. Cara, a ciência nunca vai respaldar isso. Você não consegue chegar, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você não consegue chegar a 10 km aí, assim, sem oxigênio, sem nada, 20 km aí você morre em
30 segundos, e a ciência nunca vai respaldar isso aí, nunca vai endossar essa ideia. Mas eles tentam colocar porque para aquele povo que prefere acreditar, que acredita, são fiel ali, tá vendo a verdade, mas acredita ali porque sabe, ó, só enxerga ali, sabe? Pô, até que fiquei legal assim. Então, aquele povo, para eles, aí eles falam, viu, a ciência respalda, houve água na explosão e tal, e inventa uma historinha, mistura ali, e o povo cai. Então vamos começar então na novela. Começou aquela superprodução ali, com 2 mundos, né? Um pós-apocalíptico celeste, né? O que aconteceu, apocalipse celeste, né? Que Deus expulsou lá, que só convence eles mesmo, né? Aí colocaram dinossauro para tentar dar mais veracidade à história, à criação, sabe? Tipo assim, os dinossauros, antes de Deus criar o mundo, já existia dinossauro. Cara, que história mais bosta é essa? Aí, tal, Deus expulsou lá, expulsou todo mundo, e foi quando expulsou aqueles anjos que veio os meteoros que acabaram com os dinossauros, que já tinha dinossauro, seres vivos. Cara, a Bíblia narra a criação, cara, tá ali, ó. Tá ali, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Gênesis ali detalha passo a passo os 7 dias da criação, e os caras vêm dizer que já existia dinossauro antes. Putz, é pisada na bola, mas tudo bem, vai esperar o quê, né, disso aí? É claro, eu sei que eles têm que complementar a história e tudo, tá, para dar, que é uma obra para mim é uma obra de ficção científica, mas quem tá fazendo, para eles não, para eles é uma obra baseada em fatos reais. Tanto é que você viu o nojo que foi os jornais deles, né, da Record ali, cara, não passava outra coisa, e até agora, e repetindo, começa a novela, que não sei o que, e a criação, onde tudo começou, assim, como se fosse verdade, cara, chegava a dar nojo aquilo, e eles tentando colocar na cabeça do povo de que aquilo é a verdade, representa a verdade, que, onde tudo começou, e que a ciência respalda esse tipo de coisa. Bom, mas vamos lá, eu fico muito... não dá raiva de uma coisa dessa. Bom, mas vamos lá. Então, houve essa parada aí, né? E daí aconteceu aquelas partes, que é essa que eu tô lendo aqui. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que ele não tinha criado ainda, mas tudo bem. Vamos lá. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe? E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Tipo assim, tava misturado, viu? Luz. Você consegue entender isso? Ele falou, pô, essa luz é bacana, mas vou separar ela das trevas. Cara, eu usava muito um ditado que a escuridão não existe, é apenas a ausência de luz. Por quê? Porque onde há luz, não há trevas. Se acendeu uma luz, você acabou com a treva. Se apagou a luz, voltou a treva. Mas ele separou os dois, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. E eu acredito assim, né, que foi totalmente claro, daí, puf, totalmente escuro. Tipo uma chave, sabe? Tipo assim, ó, puf, escuro, puf, aceso, sabe? Porque ele não tinha criado o sol, as outras coisas, né? Sabe que a lua também não deixa a noite tão em trevas assim, né? Mas vamos lá. E foi à tarde e manhã o dia primeiro. Tipo assim, ele fez isso, separou isso e foi tarde e manhã do primeiro dia. Veja bem o que ele fez num dia. Ele não foi assim tão magicamente pelo jeito, porque se ele gastou um dia para fazer... Zaz, haja luz e houve luz. Separado da escuridão, separou. Se ele gastou um dia para fazer isso, então não foi assim tão magicamente. Mas vamos lá. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou seja, já existia água, ele não criou a água já existia. Tanto é que o espírito dele pairava sobre elas, né? Cara, esse livro é muito bom. Vamos seguindo aqui. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Aí é onde dá a pilha para os terraplanistas, porque segundo eles Deus separou, tem água lá para cima e tem água para cá, ou seja, é separado pelo suposto domo. É aí onde os terraplanistas piram na maionese. Mas ali, eu creio que o autor, isso é minha opinião, eu creio que o autor quis dizer assim, chuva, né, nuvens e tal, que caem na terra, então tem que ter água lá em cima. Possivelmente seria isso aí. Mas a gente sabe que a verdade mesmo não é nenhuma dessas coisas. Então vamos lá. E disse Deus,
ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Ou seja, ele separou as águas assim para baixo, ficou tudo água aqui. Daí ele falou, ó, água, você junta para lá, você vai para cá. Já é uma história meio complicada, porque você vê que não tem como você separar a água. Você teria que falar assim, terra, levante aí os montes, né? Para que a água fique represada aqui e ali. Mas tudo bem, vamos lá. Deus fez do jeito dele, na base dos as, né? Tá, ele viu que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto e sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva, dando semente, conforme espécie, frutífera, blá, 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 tudo isso num dia, né? Viu Deus que isso tudo era bom. E foi tarde e manhã do terceiro dia. Já tinha todo, cara. Se quisesse uma alface, já tinha. Chupar uma manga, chupa essa manga. Já tinha uma manga. Chupa essa manga. Essa foi foda, cara. Eu vou ter que parar de fazer essas piadas. Merda. Isso agora, vamos pro quarto dia. Disse Deus, haja luminares na expansão do céu para haver separação entre dia e noite. Ai, cara, não tinha separação do dia e noite, mas já tinha manhã e tarde, tinha noite e dia. Eita, fuminho bom. Haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Aí é aquela velha história que eu já fiz vídeo falando sobre isso. Tem um monte de vídeo também por aí na internet falando sobre isso, né? Primeiro, a contradição é grande, né? Já tinha dia e noite, mas não tinha o sol, lua, nada. Daí Deus fez o sol para quê? Não foi para iluminar o dia, fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Outra coisa muito esquisita é que a lua nem sempre ela aparece à noite e nem em todos os lugares. E a noite fica desgovernada, segundo, claro, né, o escritor ali. Então vamos lá. Depois eu volto para a novela, gente. É porque Deus foi criando tudo ali, né, e passou meio rápido essa história. Então eu tô tendo que deixar a minha marca aqui. E foi tarde, manhã do quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asa conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Isso quinto dia, né? E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e manhã do quinto dia. Agora chegou a hora. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme sua espécie, gado e réptil e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Aqui eu não sei se eu pulei a parte, mas tem uma versão da Bíblia que fala que Deus criou os animais selvagens e os animais silvestres. Isso é porque a Bíblia vem sendo modificada, né, para adequar a necessidade, não é nem a realidade que eles querem, a necessidade de demonstrar uma realidade que não tem na Bíblia, né? Então ela vem sendo mudada de tempos em tempos. Mas Deus criou os animais selvagens e os animais domésticos. Claro, a gente sabe que todos os animais domésticos é porque foram domesticados. Vamos seguindo ali. Viu que era bom? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja bem aqui mais uma coisa. Gente, presta atenção aqui nessa, que muitos passam desatento para isso. Tem histórias que eu vou contar na frente que você não vai acreditar. Você vai ficar assim, puta merda, mas eu achava que era isso. Por exemplo, só um exemplo, só uma palhinha aqui. Quantos anos Noé demorou para construir a arca? Você não sabe, eu vou te mostrar mais para frente, nessa sequência de vídeos aqui. Bom, mas vamos lá. Então, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou, homem e mulher os criou, caralho.
Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então ele criou homem e mulher, entendeu? Tem uma história que não entra aqui no livro, que eu acredito que aqueles 318 lá da Igreja Católica, do início da Igreja Católica, lá do Concílio de Nicéia, tenha retirado por achar apócrifo, que fala sobre Lilith, que seria a primeira mulher de Adão e tal, que ela não alisava, ela chegava e mandava ver. A minha filha até comentou ontem, era que viu Adão com aquela grosseria com a mulher, falou assim, não pode, se fosse Lilith, ela já tinha chamado a mão na cara e falado assim, meu filho, porque Lilith era, quer dizer, pelo que se conhece dela, ela era uma mulher porreta, ela não aceitava, assim, ser pisada, não. Por isso que talvez não tenha entrado na Bíblia. Mas na Bíblia está dizendo que Deus fez o homem a imagem deles, né? A nossa imagem, sabe? Insinuando que existe mais de um Deus lá. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Cara, por que eu estou repetindo isso aqui? Porque depois Deus vai fazer a mulher de novo. Então vamos lá. E Deus os abençoou. Veja bem, cara. Eu vou colocar aqui para você. Vou até sair de ladinho aqui para você ler. Leia aí para mim ver. E Deus os abençoou. E disse-lhes Deus. Isso foi no 6º dia. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, blá, 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 que se move a terra. Para quem? Para Adão? Para os, disse Deus, disse-lhes, não disse-lhe. Tá aqui na Bíblia, cara. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva. Isso Deus não disse só para Adão, já disse para os dois, para o homem e mulher. Só que na novela ali passou Deus falando só para Adão, né? Adão, inclusive, que era um sujeito que tinha um umbigo, que eu vi, ele tinha um umbigo. E para quem não entendeu, que são poucos, sabe o que é umbigo, né? Que é uma ligação com a mãe. Tipo, nasceu de um ventre. Ele tinha um umbigo, Eva também tinha. E Adão de barba feita e tal. Acho que naquela época Deus ainda não tinha feito aliança com, sei lá, não tinha criado os mandamentos dele que o homem teria que ter barba. Aliás, eu tô de barba hoje por causa disso, né? Vai que eu levo a advertência do Deus. Não, tô brincando, Deus é camarada. Bom, então tá lá. Então vocês viram que aqui ele criou homem e mulher no 6º dia. Tá. Aí ele fala, eis que vos tenho dado toda árvore que dê semente, que está sobre a face da terra, de toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á por mantimento. E a todo animal da terra, toda árvore da terra e todo réptil da terra em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia 6º, ele já tinha criado homem e mulher. Então vamos pro capítulo 2. Cara, o vídeo era para ficar curto, mas tá ficando grande. Mas porque não tem como, cara. Não tem como você explicar essas coisas assim, e passando, atropelando tudo, né? Vamos aqui pro 2º capítulo. Eu tô lendo ali porque essa foi a parte da criação. Então não aconteceram muita coisa. Foi só Deus criando. Eu tô dizendo o que tá na Bíblia, o que poderia ter acontecido, né? Que nada disso aqui não aconteceu. E o que está passando na novela. Então tá, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Lembra disso, que provavelmente cristãos, a maioria não lembra desse mandamento, né? Mas esse mandamento não foi só na lei de Moisés, já começou aqui. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ali a Bíblia está afirmando. Já viu aquela história? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas como é que pode afirmar? Porque está na Bíblia. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Vamos ler de novo isso aqui. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda tal, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e ainda não havia homem para lavrar a terra. Pô, mas ele já tinha feito o homem. Mas vamos dizer que isso aqui já foi no 7º dia. Tipo assim, passou 7 dias sem chover, ele criou o homem, mas não tinha chuva ainda, beleza? As plantas não tinham frutificado porque não tinha chuva.
Mas já existia desde do segundo dia, terceiro dia, sei lá, sem sol. Bom, vamos lá. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda... e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. De novo! Gente, ele fez isso de novo. Gente, vocês estão acompanhando a história? Tem toda uma história, passo a passo, data por data. Dia 1, dia 2, dia 3 e tal, e ele fez tudo. E depois ele fez de novo, o homem. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, esse aqui também eu tenho que explicar. Já falei sobre isso em outros vídeos. Tinha uma árvore da vida, que é aquela árvore que se Adão e Eva comessem, você vai ver depois para frente, eles se tornariam imortais. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era para eles não comer, que eles queriam manter eles burros, sabe? Sem conhecimento, na inocência, sabe? E tipo assim, Deus não tinha um plano para nós, por exemplo. O plano dele era criar Adão e Eva ali pro resto da vida. Ou não, né? Já que tinha a árvore da vida que eles teriam que comer para se tornar imortais. Bom, não sei. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Pison, não, vou fazer piada. Esse é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o obdélio e a pedra sardônica. Gente, para que ouro? Para que Deus criou tudo isso? Tinha ouro, todo ouro bom, inclusive, sendo que só tinha criado 2 pessoas, não tinha intenção de criar mais gente. Para que eles iam viver eternamente ali no Éden? Um olhando para a cara do outro, comendo aquelas coisas. O nome do segundo rio é Gion, esse é o que rodeia toda a terra de Cush. Eu tô lendo isso aqui porque provavelmente vai passar isso aí mais pra frente na novela, tá? O nome do terceiro é o Tigre, que esse até hoje, já ouvi falar, que fica lá no Oriente Médio lá. Esse é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates, que também fica lá. Então, vocês vão ver falar muito desses rios. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que... Veja bem, pessoal, já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí os cristãos vêm dizer, não, é que eles eram imortais, que iam adquirir a mortalidade. Não, cara, não está dizendo isso não. Está dizendo que no dia que ele comesse, ele certamente morreria. Custa entender, está escrito assim. Por que você tem que mudar só para tentar dar veracidade ao que você quer acreditar, tentar afirmar, tentar endossar, tentar dar credibilidade àquilo que você quer acreditar, tentar assegurar, afiançar, abonar aquilo, avalizar aquilo que você quer acreditar, e você tem que distorcer o que está escrito lá, claro, no dia que você comer, certamente morrerá. E Adão viveu 930 anos, cara. Bom, mas vamos lá. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado de todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Mentira, mentira. Até hoje a ciência descobre animais e dá nome a animais. Isso é mentira. Vamos lá. Cara, vai acabar a memória do meu celular ali. Sabe que eu vou ter que fazer em 2 vezes esse vídeo? E Adão pôs nome todo gado e ave do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Ou seja, será que ele queria que Adão frequentasse, conhecesse uma cabrita? Já fiz vídeo sobre isso. Vamos lá. Então o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, ele usou um outro método de fabricação. Adão ele fez da terra, né? Não passou, ele faz. Eu queria ver aquela... já sabe, fazendo aquelas partes assim. Sabe?
Cara, que é muito engraçado, puta merda. Usou um outro método de construção, né? E tirou uma costela lá e fez e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ou seja, volta de novo naquela ideia de que já existia uma outra, que a própria Bíblia diz que existia. Lasqueira. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Cara, vai ficar muito grande esse vídeo, mas eu vou ter que fazer assim mesmo. Bom, gente, vai ficar muito grande o vídeo, então eu vou tentar resumir aqui umas coisas que eu ainda não falei. Aquelas serpentes arrumaram uma lagartixa para fazer a serpente. Cara, que lá é uma lagartixa, eu já vi daquela lagartixa, tem foto. Se eu achar a foto dela, eu vou colocar aqui para você ver. E o nome dela, a produção foi boa, mas poderiam ter criado uma cobra com perna, alguma coisa assim, para tentar dar veracidade à história, que não cola. Tá, mas não fizeram, né? Então usaram aquela lagartixa para dizer que era uma serpente, e daí, na punição lá, Deus acabou com a raça da Eva, né? Fez ela sentir dor no parto. Gente, é um método que ele usou, que o ser humano hoje em dia acabou com a raça dele, né? Por quê? Porque hoje em dia a mulher não sente mais dor no parto, ela vai lá, toma injeção, tem um monte de coisa. Ou seja, não vale, né? E outra, a mesma dor que a mulher sente no parto, os animais também sentem. Ou seja, que não é exclusividade da mulher, os animais não fizeram nada para Deus. Bom, mas vamos lá. O método de julgamento dele não era bem assim, né? Não era bem esse. Aí o que aconteceu? Ele puniu Eva, puniu Adão, que ia ter que trabalhar e tal, que ele, a princípio ele era para ser vagabundo mesmo, ele ficava só ali comendo e tal, mas aí puniu ele com trabalho, né? Pô, punição. O suposto Satanás, né, que não existia, mas eles querem acreditar, querem fazer com que o povo acredite que existia. Aquela lagartixa, coitada, ela nem abria a boca na novela, fala assim, sabe? Não era ela que estava falando, quem estava falando era o outro. E será que esse Deus onipotente, onisciente, onitudo, oniporreta, não viu isso? Ou será que ele fez por sacanagem? Que ele devia punir o suposto Satanás que estava ali? Que a Bíblia não fala em Satanás, a Bíblia fala que a serpente, que era a mais astuta entre os animais, quer dizer, o próprio Deus já tinha criado a serpente que era a mais astuta, que não é o caso daquela lagartixa que eles mostraram ali, entre os animais, e que ofereceu, está escrito na Bíblia, eu não vou ler porque já está muito grande aqui o vídeo, mas depois você procura lá e lê. Então não fala que foi Satanás, foi a serpente e não Satanás. Porque se fosse o Satanás mesmo, Deus sendo justo, se fosse justo, se existisse, se fosse justo, teria que punir Satanás e não a serpente que foi só usada. Então tá, eu sei que fugiu por ali, daí é claro, aí o autor colocou uma história paralela ali, ele comeu uma erva lá que deu ruim pra ele, Eva e tal. Ele daquela grosseria, cara, que foi um desastre, eu achei assim, essa parte. Já que é uma obra de ficção, eles poderiam colocar um casal mais amoroso, sei lá, mas não, já colocou Adão humilhando Eva, humilhando a mulher, sabe? Isso é o que eles querem que as pessoas acreditem, que Deus criou o homem para ser assim, para dominar sobre a mulher, porque Deus fala isso claramente, que o homem vai dominar sobre a mulher. Talvez eu volte a falar nisso no próximo vídeo, porque agora tá muito grande, cara, já ficou muito grande, não tem como eu aumentar mais esse vídeo aqui, mas enfim, eu fiquei tentando ver a fruta da Eva, tentei ver se eles iam dar uma martelada ali, mas não apareceu nada, só apareceu ela grávida. Mas é isso aí, vamos pro próximo capítulo. Se tiver coisa relevante, eu faço um outro vídeo amanhã, ou de repente eu volto a falar sobre o restinho desse aqui, que o vídeo tá muito grande, cara, não dá pra continuar mesmo. Beleza, pessoal? Então tá, vamos seguindo aí nessa novela e acompanhando aqui. Conto com vocês, todo mundo aqui. Um grande abraço, fiquem com os deuses, beijo.